Ok, você sabe que aqui para o Delphi nós vamos utilizar o REST-DW como componente para nós construirmos o nosso servidor, né? Nós utilizamos esse mesmo componente para fazer o syscon, você já viu lá como é que ele funciona, né? Você pode fazer o download ou pode fazer um checkout do SVN dele, que foi o que eu fiz aqui, tá? Bom, esse componente, né, quando você faz o checkout dele, ou quando você faz o download, enfim, ele vem com uma pasta demos, e dentro dessa pasta demos tem esse arquivo demos.rar, tá? Eu vou copiar esse arquivo demos.rar, vou colar aqui na minha área de trabalho, e vou descompactar ele aqui dentro. Deixa eu ver se ele já vem dentro de uma outra pasta. Não, os demos eles vêm soltos. Então eu vou descompactar para dentro da pasta demos. Prontinho, tá? E o que eu quero mostrar para você é que tem uma dessas demonstrações, né, que ela vai ser muito útil aqui para o nosso estudo. É exatamente o que é bem parecido com o que nós precisamos, tá? Vou pedir para você estudar essa demonstração em um documento. Pronto, ele já descompactou aqui para mim, então eu já posso apagar esse arquivo aqui. Dentro dessa pasta demos, nós temos aqui essas pastas, né? Veja que tem aqui o banco de dados employee, que é utilizado em todas essas demonstrações, tá bom? E você vai dar atenção a essa demonstração aqui, olha, web samples. Você vai entrar nessa demonstração, daí tem um artigo aqui, ó, componente REST-DW com o Angular. A parte do Angular não ligue para isso, tá? Pronto, você vai dar uma lida nesse artigo aqui, tá bom? Vou abrir o artigo para mostrar para você. Que ele vai abrir a sua mente para você compreender como é que nós vamos utilizar o REST-DW, né, com um cliente que não seja o Delphi. Porque se você fizer com o Delphi, basta nós utilizarmos os componentes lá, eles vão se conversar e pronto, é bem fácil, né? Mas e se o cliente não for o Delphi? Como é que isso vai ser? Esse artigo ele serve para explicar isso daí, tá? Aqui ele é aberto aqui. Eu tenho uma introdução, né, mostrando qual é o objetivo desse tutorial. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Exibir, zoom, vou colocar aqui 150. Pronto, então veja só. O objetivo aqui é mostrar que é possível utilizar o REST Dataware não só com aplicações clientes que são baseadas no Delphi, né, mas em outras também. E no caso aqui desse tutorial é com o Angular, mas poderia ser com o Flutter, que é o nosso caso, né? Então ele vai explicar passo a passo como preparar o servidor, né? Ele vai utilizar aquele banco de dados que eu mostrei para você agora há pouco, tá? Então veja que no servidor é possível utilizar outros bancos de dados. Nós no treinamento vamos utilizar o MySQL, tá bom? Mas você pode utilizar o SQL Server, Oracle, o Firebird, é contigo, tá bom? Contanto que esse banco de dados ele possa ser acessado pelos componentes conectores que vêm com o REST-DW, tá? Nós vamos utilizar o FireDAC, né, que é um dos conectores que vem com o componente, para trabalhar com o MySQL. Mas esse exemplo aqui, né, que ele faz é com o Firebird, tá? Então se você tiver o Firebird instalado na sua máquina, você pode testar esse exemplo aqui tranquilamente, tá bom? Nós vamos fazer isso durante as próximas videoaulas. Então como é que ele fez aqui? No lugar de ele criar um evento para cada operação, tipo get employee, post employee, put employee, delete employee, ele criou uma só, employee, tá? E nessa operação aqui, ele vai criar algumas variáveis, né, alguns parâmetros, tá? E esses parâmetros aqui vão dizer se você está inserindo, alterando, excluindo, ok? Mas aqui embaixo, você vai ver que ele cria os parâmetros, o set, o get e o delete. O set é o persist, o get é o consulta, o delete é para deletar e o result é o resultado de uma das operações, tá? Ele explica mais aqui embaixo o que é cada um desses parâmetros, como é que ele configurou cada um deles, tá bom? Então é bem explicado mesmo o tutorial do nosso colega aqui. Você vai então ler esse tutorial e vai tentar colocar esse exemplo para rodar, tá?
Nós também faremos isso, né, nas próximas videoaulas. Essa parte do Angular não nos interessa, tá bom? Nossos testes nós faremos com o Postman, tá? Como eu mencionei no começo, né, lá nos objetivos, não nos interessa quem é o cliente nesse momento. O importante é nós devolvermos JSON para o cliente, recebermos JSON do cliente e persistirmos esse JSON no banco de dados. Se nós conseguirmos fazer isso no nosso servidor ele já está praticamente pronto para a gente construir o restante da aplicação, tá bom? Então eu deixo você neste momento com este tutorial para ver se você consegue colocar o sistema para rodar. Não a parte do Angular, tá? Mas a parte do servidor, testando com o Postman. Se você ainda não conhece o Postman, então siga assistindo as videoaulas para você ver como é que as coisas funcionam.